Podemos resumir este cinquentenário numa trajetória, num percurso coletivo, mas não um percurso que não se resume apenas às fronteiras da Guiné-Bissau e que não se resume também apenas ao ato da proclamação formal da independência, porque, como disse o Peter Mende, a luta armada é a continuação da resistência que houve anteriormente. E a proclamação da independência significa o cúmulo de todo um processo de luta, um processo de emancipação, um processo de legitimação. Então, estes 50 anos foram de tentar pôr este projeto da sociedade, projeto do Estado, projeto da nação, pô-lo na prática. Portanto, sair do formalismo, que é o ato da proclamação, para que seja produzido aquilo que é a noção da luta ou da independência da Amílcar Cabral. Porque, segundo Cabral, a independência não é só ter bandeira, ter hino, ter uma constituição, mas é dar uma nova vida a um povo, dar dignidade, dar autonomia, dar a possibilidade de uma pessoa se sentir como um ser humano que faz parte de uma comunidade, que os que estão dentro desta comunidade se sentem inseridos. Então, estes 50 anos foram precisamente de tentar procurar concretizar aquilo que chamou também de programa maior, porque a libertação da dominação colonial foi considerado o programa menor do partido que organizou a luta. Então, estes 50 anos é uma parte do programa maior, de tentar construir uma sociedade, dar desenvolvimento na perspectiva dos combatentes de liberdade da pátria, em especial de Amílcar Cabral. E, portanto, essa parte do programa maior está a ser um êxito? Não está a ser um êxito, nem está a ser correr como era previsto, como era desejado, com todas as condições. Mas, de qualquer das formas, há alguma coisa, há alguma evolução. Vendo todos os indicadores deixados desde a educação, os indicadores de desenvolvimento humano vistos dos ângulos, podemos ver que há alguma evolução. Só a capacidade de podermos questionar, de podermos fazer este balanço dos 50 anos, já é algo que mostra que é possível. Mas estamos longe. Houve retrocessos até, porque os primeiros 7 anos, depois da proclamação da independência, sabe-se que houve alguma implementação de alguns dias. Depois houve interrupção em termos do projeto daquela da unidade Guiné-Cabo Verde, que tinha determinados resultados, portanto, que mexia com determinada sensibilidade. Cada um dos países começou a caminhar isoladamente, a partir de 80. De 80 até 86, viu-se que realmente é um período em que acabou aquelas graças, portanto, acabou o período de graça, aquela generosidade da comunidade internacional com um país recém-criado, um país novo. Então, essa generosidade terminou depois da 80. Então, começou-se a conhecer quais são os esforços, qual é o fardo de procurar independência, de sermos autônomos. E este fardo, quando o povo começou a sentir, começou-se a pensar também na reorganização do Estado. A partir desse momento é que houve mudanças políticas. A primeira é a liberalização econômica, com o chamado Programa de Ajustamento Estrutural, que foi um programa adotado de acordo com instituições de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Começou-se a reduzir o peso do Estado, aquele caráter de um Estado centralizador, um Estado coletivista, que era um modelo mais ou menos socialista, começou a ser reduzido, porque já não é possível sustentar. A partir desse momento, começou a nascer também aquilo que não existia, que era a iniciativa privada, ou empreendedorismo privado, até podemos dizer setor privado da economia, porque antes era uma
dividia-se entre um setor monopolizado pelo Estado e a outra da economia de subsistência. Começou a surgir a ideia de empresariado, a ideia de criar riqueza, que não era ideia anterior, porque o Estado colonial, do qual se acoplou o Estado pós-colonial, não era um Estado também que desenvolvia o empresariado nacional. Nós conhecemos durante todo o período colonial duas grandes casas comerciais que tinham um determinado monopólio, que é a Casa Gouveia e a Sociedade Comercial Ultramarina. Depois houve pequenos comerciantes nacionais. Então significa que o setor privado não estava evoluído, que não era também no interesse do Estado colonial. E depois da independência, com a ideia coletivista, a ideia socialista, do Estado a prestar, isso vincou pelo menos até 1986. Mas devido às mudanças em termos mundiais, devido à sustentabilidade de um Estado daquela natureza, houve mudanças. Essas mudanças provocaram choques. Primeiro, houve uma mudança em termos econômicos, que eu chamo de liberalismo econômico, que foi feita nestas circunstâncias, não ter um setor privado, injetar dinheiro, muito dinheiro na mão de pessoas que não estavam preparadas para gerir. Portanto, isso gerou que haja má gestão, a corrupção e tudo. E depois entendeu-se que com um sistema monopartidário, com um sistema em que não há a separação de poderes entre os órgãos, não há uma correspondência entre o monopartidarismo e a economia liberal. Então, a partir de 1991, entendeu-se que devíamos ter uma sociedade mais concorrente, mais liberal e tudo. Então, tudo foi o resultado do percurso dos 50 anos, que vimos, que é aquele de construção de uma sociedade pós-colonial, que são as vicissitudes, os diferentes momentos. Em termos políticos, já é sabido que houve uma série de momentos de destabilização do país, que já são conhecidos. No que é que isto resultou em termos de cultura política do país? Portanto, essas instabilidades, sabe que para desenvolver um país é preciso programas a longo termo, conceber, implementar, monitorar, corrigir. Quando você não consegue implementar programas, porque os programas que promovem desenvolvimento são programas estruturados, bem sustentáveis, que levam o tempo para dar resultado. E agora, quando há sobressaltos, governos de 2 meses, de 6 meses, 2 anos no máximo, como tivemos sem as grandes mudanças, não se pode implementar nenhuma política sustentável. Portanto, essas instabilidades, essas interrupções políticas tiveram como consequência a não existência de uma política aplicável, não existência de um modelo de desenvolvimento bem planeado, bem estruturado. Andou-se a navegar ao sabor das circunstâncias. A seu ver, como é que se passou de uma luta muito bem idealizada, muito bem organizada em todos os seus aspectos, a essa desordem como sistema? Não, passou-se desta luta. Primeiro, porque é o próprio efeito da luta. É o próprio efeito da luta. Porque o que é que tivemos na luta? A luta congregou todos à volta de um único ideal, um único propósito, que é a libertação. Mas a independência, os ideais passam a ser mais individualistas. Cada um quer ter mais recursos, quer ter mais meios. Já não há convergência de interesses. E essa falta de convergência de interesse também foi acompanhada com a ausência de estruturas estatais para poderem disciplinar. E também faltou muito uma liderança, como tivemos com a liderança de Amílcar Cabral. Porque a liderança de Amílcar Cabral foi muito importante para congregar as pessoas, para sermos mais estratégicos na luta. Isso fez com que as coisas chegaram muito bem. Mas também temos que considerar as circunstâncias externas. E isso é menosprezado. As condições em que a luta foi dirigida
foi possível fechar e contar com o apoio de determinados setores. Mas para a promoção de desenvolvimento é necessário contar com vários parceiros, várias cooperações. É necessário inserir no mercado de transações internacionais. Na luta não era necessário, inclusive nem havia moeda, era feita troca direta. Não havia necessidade de um banco central, não havia necessidade de ajustamentos, não havia necessidade de transferências ou de concorrências em termos daquilo que chamamos hoje de globalização, que permite atrair investidores de diferentes zonas. Esses desafios que se assistiu depois da independência foram diferentes dos desafios no momento da luta. Por isso é que havia uma consciência clara de chamar a luta de programa fase menor, apesar de ser fase mais dolorosa, porque uma guerra é sempre mortes, feridos, instabilidade, mas a fase já de construção, que é o programa maior, é difícil, não tem esta acumulação de sofrimentos. Mas havia consciência que é a fase mais difícil, e tendo em conta as circunstâncias em que nós acedemos à independência. Porque, veja, não se pode construir uma nação sem recursos humanos preparados. Os indicadores que foram deixados depois, pelo Estado colonial não permitia ter recursos humanos preparados para construir. E estamos a sofrer até hoje por essa falta de recursos humanos em quantidade necessária para promover o desenvolvimento. Por isso há esta diferença entre as duas fases. Há também todo o trauma ligado à Guerra da Independência, com, por um lado, guineenses que estiveram do lado da independência, outros que estiveram do lado do poder colonial, isto num primeiro aspecto. Depois houve as destabilizações, guerra civil, uma série de rupturas no seio da sociedade guinense. Essa trauma eu chamei no início de fardo da luta, que é onde esse trauma está. Por quê? A luta foram jovens de diferentes camadas sociais, com interesses diferentes, mas convergiram. Alguns até eram pessoas que praticaram alguns ilícitos de direito comum, como forma de fugir, foram para a zona de liberdade. Depois, houve destruições, houve feridos de guerra, houve mortes. E essas pessoas esperavam alguma coisa. Então, mas houve também pessoas que colaboraram negativamente com o Estado colonial, como agentes de PIDE. Então, essas têm também familiares. E aqueles julgamentos, aquelas retaliações em relação a essas pessoas vai deixar sequelas. Então, não houve um processo de catarse, podemos dizer, de tentar curar aquele sofrimento para promover um desenvolvimento mais inclusivo. Não foi possível, por causa também de não premiar impunidades, alguns excessos, mas também não havia instrumentos para fazer uma justiça como deve ser, uma justiça restaurativa, de restaurar a coesão social, porque a própria luta dividiu as pessoas, dividiu as famílias, o próprio processo colonial. E nós sabemos a atuação da polícia política portuguesa. PIDE foi uma atuação muito desumana, mas contou com a colaboração de algumas pessoas, informadores, estruturadores e tudo. Então todo esse processo não foi objeto de catarse, de um tratamento mais inclusivo, de tentar fazer uma reconciliação em que não se vai apagar as memórias do passado, mas permitir que haja um arrependimento, uma reconciliação de verdade. Não se fez esse processo. Houve atitudes de vingança e houve também atitudes de tentar descredibilizar o próprio processo de uma forma indireta. Então tudo isso está a ver. Este fardo da luta é uma das diferenças entre a Guiné e Cabo Verde. Cabo Verde não assumiu este fardo, não teve encargos com os mutilados de guerra,
com os feridos, com vítimas viúvas, viúvos, órfãos de guerra. Tudo isso não houve um processo de lidar com essas, podemos ver, estas vinganças, esses ódios, essas expectativas que se gerou. Então isso esteve ligado a algumas revoltas, porque uma das primeiras revoltas foi, antes mesmo do 14 de novembro, na atribuição de patentes, na designação de pessoas para ocuparem cargos políticos. Depois houve a justificação que foi dada para o primeiro golpe de Estado, foi de que havia injustiça. Mas essa injustiça, sempre, quando se tenta fazer justiça, há pessoas que ficam marginalizadas. Quando tiveram oportunidade, também passam de vítimas para carrascos. Portanto, a nossa história é feita disso. A pessoa que é vítima num determinado momento, noutra circunstância, passa a ser carrasco, a massacrar os outros, a vingar-se. Tivemos isso. Quando temos esta situação, nesses 50 anos, esta ronda, esta espiral de violência fez com que quase tornarmos todos em vítimas e carrascos, irresponsáveis por esta situação. Então, este constituiu um certo entrave ao desenvolvimento, ao cumprimento daqueles objetivos, mas que com o tempo também joga. O tempo tem jogado. A maturidade, a consciência do povo tem estado a subir. Nós vimos que há um ano tivemos um regime que tinha tudo, mas foi para a eleição que ele organizou e o resultado foi diferente. O povo exprimiu contra o próprio regime. Mostra uma certa evolução da consciência de cidadania, a consciência cívica. Então, não se apela, como no passado, à violência como forma de resolver o problema. Cada vez está-se a entender que a violência gera violência. Portanto, não resolve o problema. Isso também é o aprendizado desses 50 anos. E lá está, acabamos de sair de um processo, de um período que foi violento, com pessoas a serem agredidas, com tentativas de assassinato, houve uma tentativa de desestabilização, há pessoas que estão presas, ainda há um processo de acusação, de julgamento a ser feito. Como é que avalia todo este período que se viveu aqui na Guiné-Bissau nestes últimos meses? Houve uma tentativa de retrocesso, de retroceder o país em termos de direitos fundamentais. Nós tínhamos ganhos em termos de liberdade de associação, liberdade de manifestação, de opinião e tudo. Mas, devido a certos interesses, principalmente geoestratégicos, entendeu-se que Guiné-Bissau, livre, democrático, não satisfazia interesses de certas potências, certos setores, principalmente dos países vizinhos. Então, nessa base, apoiou-se a instauração de um regime que permitia uma pessoa não prestar contas. Por exemplo, vou citar o caso do acordo de petróleo. Houve um acordo de petróleo assinado entre o presidente do Senegal e o presidente da Guiné-Bissau. Quando a legislação interna da Guiné-Bissau não permite, o presidente não negocia, o governo é que tem a competência de negociar, mas precisa da aprovação da Assembleia Nacional Popular. Então, como isso podia pôr em causa alguns interesses, optou-se pela dissolução da Assembleia, instauração de um governo presidencialista que não está prevista na nossa Constituição e pela imposição de silenciamento de vozes discordantes, vozes críticas. Isso é que se traduziu na apreensão, sequestro, espancamento de jornalistas ou de pessoas que emitiam opiniões, no fecho da rádio Capital e não a permissão de outras rádios comunitárias funcionarem livremente, na suspensão, bloqueio de salário de muitas pessoas que eram críticas
na interferência no Poder Judicial, como vimos, acontece. Em 4 anos, tivemos 4 nomeações de procuradores da República. Está a ver? E tudo isso é aquela tentativa de dominar. Mas tem a ver com aqueles interesses políticos geoestratégicos. Dar possibilidade de uma pessoa negociar com investimentos e empréstimos sem passar pelo controle que é necessário. Porque o que é que tivemos? Emissão de títulos sem constar no Orçamento Geral do Estado, viagens só de 2020 a 2021, só o Presidente da República viajou 138 vezes com aviões fretados, num país em que, com 24 milhões, se constrói uma escola, 24 milhões de francos CFA, se constrói uma escola de 6 salas de aulas. Mas uma viagem do Presidente de 24 horas custa 25 milhões, no mínimo. Está a ver? Mas isso não é aceitável. Mas era possível, para que isso aconteça, tinha que ser instaurar um regime de medo, de silenciamento, de sequestro. Então, esta é a característica dos últimos anos. Mas, quando se vê que cada vez as pessoas encontram alternativas de resistência, mesmo junto às forças de defesa e segurança, aproveitou-se a situação de 1 de fevereiro de 2022 para trazer as forças estrangeiras sem consentimento, sem aval das estruturas competentes, nem das nossas forças castrenses, nem da Assembleia Nacional Popular, nem da sociedade civil. Então, hoje temos forças estrangeiras nessa condição a proteger apenas um órgão de soberania que continua a impor, a desafiar os outros órgãos, a criar medo. É isso que temos neste momento, que quando uma força estrangeira está nessas condições, acaba por ser um invasor, quando não tem mandato bem definido, porque veio com a capa da CEDEAO, mas a CEDEAO, quando vai deslocar uma força para um determinado território, tem mandato. Quando é que deve terminar, o que é que deve fazer. Nós temos forças estrangeiras do qual ninguém sabe o mandato. Podem fazer e desfazer, entrar em choque, desautorizar as nossas próprias forças armadas. Eles têm uma preocupação, um único comando que têm que obedecer. Portanto, é a situação que estamos a viver neste momento. E embora com uma tímida abertura, por causa de um governo que não é daquela corrente, mas também que está ainda a ser afetado pelo fantasma de instabilidade. A possibilidade de, se for muito rápido, pode haver retaliação, pode haver, portanto, uma força contrária e interromper a sua governação. Esse fantasma da outra força estrangeira, apoiado por alguns nacionais, continua a minar este processo. Nós estamos a ver. Vai-se celebrar 50 anos de independência, que está a ser celebrado por instituições diferentes. O mundo acadêmico está a fazer as suas atividades. O governo está a fazer e a Assembleia Nacional Popular convocou uma sessão especial para homenagear os deputados que proclamaram a independência em Boia. A Presidência da República não está envolvida em todo esse processo, que é uma data importante, são 50 anos. E a Presidência da República protelou as suas celebrações para 16 de novembro. 16 de novembro é o Dia das Forças Armadas. Isso tem algum simbolismo. Qual é a mensagem que se quer transmitir com toda esta? Pelo menos é a leitura que eu faço. Posso não ter razão, mas é uma leitura possível nesta. Então, esta é a situação que estamos a viver. Tem fé que algum dia os autores morais e materiais da morte de 11 pessoas no dia 1 de fevereiro de 2022 e os autores dos ataques contra ativistas e jornalistas nestes últimos meses no país possam vir a ser formalmente responsabilizados? Eu tenho essa esperança. A história nos mostrou que houve pessoas que cometeram atrocidades
nas lutas de liberação nacional, nas guerras mundiais, mas que depois foram responsabilizadas. Não é porque hoje não é possível e não será possível nunca. Até atualmente há registros. É mais fácil ter documentação para responsabilizar. Então, estas impunidades, qualquer dia, as pessoas serão responsabilizadas. Eu tenho muita esperança, estou a trabalhar e vejo pessoas a trabalharem para isso. Sabemos que hoje não é possível. Há aquela fantasma que eu tinha invocado, da instabilidade, a fantasma da retaliação, mas isso não perdura. Não há um poder que está eternamente implantado. Nós tivemos, mesmo aqui na Guiné, poderes mais temíveis, mais controladores. E quanto mais neste momento em que a consciência das pessoas está mais avançada em termos dos seus direitos. E quando houver uma condição que eu tenho certeza que não será amanhã, depois amanhã, mas chegaremos um dia em que serão possíveis julgar até os cadáveres. Haverá julgamentos históricos. Porque sem esse julgamento histórico, sem aquilo que o bispo Dom Setímio tinha dito, sem a verdade não podemos ser livres. Com impunidade, com ocultação da verdade, não podemos ser livres. E em nome dessa verdade, em nome de reconciliação, é que tenho a esperança de que um dia, não só os 11 de 1 de fevereiro, mas os outros que foram barbaramente assassinados, que até agora ninguém é responsabilizado. Temos o caso do ex-chefe de Estado-Maior, Tagmenawai, o ex-presidente Nino Vieira. Temos os casos de 2009, de Helder Proença, Baciro, Dabo. Há vários casos que tenho certeza que um dia haverá uma geração de estadistas com consciência de noção de Estado que vai tentar trazer essas verdades, se vamos sancionar essas pessoas ou vamos perdoar, amnistiar, mas a verdade será dita algum dia.